Paz do Senhor. Vamos compartilhar alguns versículos. Eu agradecer a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Vamos comentar, vamos compartilhar juntos. Vamos meditar, vamos analisar a palavra de Deus juntos. Pega a sua Bíblia na mão, vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia através da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Abre a sua Bíblia comigo. Segunda Epístola do Apóstolo João. Segunda Epístola do Apóstolo João. A partir capítulo 1, a partir do versículo 7 diante. Segunda Epístola do Apóstolo João, capítulo 1 e versículo 7, 8, 9. Vamos meditar. Versículo 7 disse assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Aleluia. Aleluia. É forte. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Meu querido amado, meu amigo, 90% religiosos que estabelecendo na Terra, eles não aceitam, eles não conhecem Jesus Cristo como Senhor. Ele não aceita, ele não queriam ouvir Jesus é o Senhor. 90% religiosos que estão estabelecendo na Terra não conhecem Jesus Cristo como Senhor. Infelizmente, tem muitas pessoas que dizem que eles têm capacidade, ele fez curso de teologia, ele estuda bastante. Então, infelizmente, essas pessoas vão sempre falar como eles estão pensando, como eles se imaginando, irmãos. Porque a Bíblia fala claramente, quando nós lemos na
Primeira João, Primeira João, capítulo 5, a partir do versículo 19 e 20, a Bíblia vai dizer: Jesus, ele é Deus, Deus verdadeiro. Segunda epístola do João, apóstolo João, capítulo 1. A Bíblia vai dizer: nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus verdadeiro. Então, infelizmente, a sociedade, a família evangélica, cristãos, infelizmente, não prestar atenção, não pedir a Deus sabedoria, capacidade para descobrir tudo aquilo que não é na vontade de Deus. Eu leio um texto há pouco, irmãos. A Bíblia fala claramente: o anticristo, ele está no meio de nós. A Bíblia diz que é a Bíblia que vai dizer: o anticristo, ele já é no meio de nós. Ele já está trabalhando na forma diferente. Ele está trabalhando espiritualmente. É forte. Ele está trabalhando, irmãos, espiritualmente neste momento, nesse século. Eles estão trabalhando espiritualmente. Como vai explicar isso o evangelista João? Vamos ler de novo esse versículo para você entender. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Infelizmente, eles não aceitam, ele não queria ouvir Jesus veio em carne. Para ele, essa é um mistério, é um mistério mesmo, porque pessoas que não têm segundo o Espírito Santo, para discernir, para compreender, para entender tudo aquilo que está escrito na Bíblia, se alguém não tem segundo o Espírito Santo de Deus, para abrir os olhos espiritual, não tem como para alguém entender e compreender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um mistério. É um mistério mesmo. Então, enganadores no mundo, é por isso que tem muitas religiões, muitas doutrinas, muitos falsos profetas no meio de nós, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, agora, pessoas têm que prestar atenção. Se alguém não pedir Deus capacidade, não pedir Deus sabedoria, não pedir Deus, aleluia, um pouco conhecimento espiritual, para descobrir tudo aquilo, a Bíblia preservem para mim, para você. Então, infelizmente, enganador, pessoas vão enganar.
já enganar muitas pessoas, já enganar, estão enganando muitas pessoas. Oh, irmãos, é muito forte. É muito forte. Ele começa a trabalhar no jeito dele. No jeito dele. Anticristo, a Bíblia vai dizer, se você analisa esse versículo, ele começa a trabalhar na sua forma, uma forma espiritual. É uma forma espiritual. Como explicar disso? Ele entrar na escola bíblica, ele entrar na teologia, ele entrar no doutor, os doutores, ele ensina tudo aquilo que não é, tudo aquilo a Bíblia, a palavra de Deus, deixa para nós. Tudo aquilo a Bíblia Sagrada fala para mim fazer, para você, para nós fazermos. Então, eles, como anticristo neste século, então, ele trabalhar na forma espiritual. Na forma espiritual. Por exemplo, através de tudo, através da escola bíblica, teologia. Então, ele mistura tudo, ele chacoalhando tudo juntos. Então, para enganar o povo de Deus. Porque eles já estão enganando. Eles já estão enganando. Então, pessoas que acreditam na palavra de Deus, pessoas que já têm uma doutrina que é a palavra de Deus, esse anticristo, ele trabalha na forma dele para retirar as ovelhas na mão do pastor, para retirar, para ele tentar fazer uma manutenção espiritual. Ele escolhendo alguns versículos na Bíblia, especialmente no livro Antigo Testamento, ele escolhendo alguns versículos, ele fabrica a sua Bíblia, a Bíblia própria. Então, agora, quando alguém não estabelecer na palavra de Deus, quando alguém não tem uma capacidade espiritual, lê alguns livros, a Bíblia dele, então agora pessoas já enganadas. É por isso, irmãos, preste atenção, não é todo livro se alguém não tem capacidade espiritual para ler. Não lê todos os livros, não estuda na toda a Bíblia. Tem muitas Bíblias, a Bíblia anticristo, a Bíblia falso doutrina, a Bíblia falso religião fabricar. Então, se alguém não tiver uma capacidade espiritual, e agora você vai ler na Bíblia, então, infelizmente, você vai enganar. Você vai enganar. É por isso, um crente não visita qualquer igreja. Que na igreja você visita
ela já tem um espírito maligno por dentro. Qualquer pessoa que entra na igreja já ficar na igreja deles. É por isso, você que tem uma igreja, você que tem um pastor, você que estuda a Bíblia, você que pratica a palavra de Deus, tomar cuidado. Vamos continuar a ler. Versículo 8. Mesmo capítulo. Segunda epístola do apóstolo João, capítulo 1. Agora vamos ler versículo 8. Disse assim: olhar por vós mesmo, para que não pecamos ao que temos ganhador. Antes recebemos ao inteiros galardão. Olhar por vós mesmo. Olhai por vós mesmo, para que não pecamos, irmãos. Para que não pecamos ao que temos ganhador. Antes recebamos ao inteiros galardão, irmãos. Olhai por vós mesmos. Irmãos, é muito importante para nós analisarmos as nossas vidas, para nós analisarmos as nossas doutrinas, para nós analisarmos tudo aquilo que nós ensinamos na igreja. Porque enganador, ele está no meio de nós. Enganador, ele está no meio de nós. É por isso, agora, irmãos, presta atenção. Tem muitas igrejas que começava bem. E de repente, ele se mudou. De repente, ela mudou. Sabe por quê? Através da Bíblia que estão fabricando. Então, espírito maligno entrar no coração de alguém que é responsável a igreja, depois Deus que é a cabeça da igreja. Então, ele ensina tudo aquilo que não é, porque neste momento, nesse século, muitas pessoas, 90% alguém, não fazer a vontade do nosso Senhor. 90% a igreja, quando estou falando a igreja, muitas igrejas grandes, casarão, que encheia a multidão, que está cheia das pessoas não ensinada a palavra de Deus, irmãos. Sabe por quê? Eles, estudando, ele faz a vontade dos homens. Ele pratica tudo aquilo, infelizmente, na escola de teologia. Então, ele estudou. Agora, ele não tem temor a Deus. Ele não tem respeito pela palavra de Deus. Ele não tem a reverência para a palavra de Deus. Tudo isso é uma confusão. Então, ele agora, espírito maligno, já endurecer, ou seja, entrar no coração dele. Então, o coração dele já endurecer. Então, agora, ele ensina tudo aquilo, ele refazer a sua doutrina, ele faz tudo aquilo a Bíblia é rejeitada, então ele escolhendo, então ele ensinar na sua igreja.
neste momento, Simão, é um momento anticristo estabelecer espiritualmente na igreja na terra. Presta atenção. Olha o que é anticristo. Enganador. Olha o que é anticristo. Falso profeta. Olha o que é anticristo. Pessoas que ensinam que não é. A Bíblia fala claramente. A Bíblia fala claramente. É por isso, toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Então, infelizmente, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo já está firme. Já está firme. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai dizer a minha igreja. A igreja do nosso Senhor eram poucas pessoas. A igreja pode ter 200 membros, 300 pessoas, 500 pessoas. Só a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é pouca. É pouca. Então é por isso, você que faz a parte da igreja do nosso Senhor, leia a Bíblia, pratica a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que anticristo, ele está no mundo. Como vai ver ele? Através da sua doutrina, através do seu ensinamento, através da sua pregação, através do culto, através da revelência. Porque, às vezes, eles têm a revelência por um mundano, por um mundo. Então, para Cristo, ele não dá a reverência. Não dá a reverência. Vamos continuar, versículo 9. Todo aquele que prevarifica e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Presta atenção. Todo aquele que não prevarica e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Olha só, irmãos. É muito forte. Muito forte. Não existe 2, 3, 4 doutrinas, existindo só uma doutrina, a doutrina de Jesus. A doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como para ensinar 2, 3, 4 coisas na igreja. Tudo aquilo Jesus mandar. Tudo aquilo Jesus, ele reclamar para fazer, tem que faz. Tudo aquilo ele reclama para ensinar, tem que ensina. Tudo aquilo ele reclama para corrigir na igreja, tem que corrigir, irmãos. Não faz a vontade dos homens. Não, aleluia, agradar os homens. Não agradar, aleluia, a doutrina, ao mundano, ao povo. Ele não quer andar no caminho certo. Jesus, ele mandar para fazer tudo aquilo que na vontade dele, a santificação, a justificação, a purificação, temor, a reverência. Vocês que estão na igreja, você que já dirigiu uma igreja, ou seja, vocês que estão dirigindo a igreja do nosso Senhor, olha só a Bíblia. Pessoas, a Bíblia diz que todo aquele que prevarica
e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. É por isso, irmãos, eles, primeiro versículo, eu li há pouco, versículo 7. Então, ele não faz parte do nosso Senhor, porque ele não reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Ele não conhecem, ele não aceita. Jesus veio em carne. Então, ele não faz parte deles. Essas pessoas, elas têm próprio Deus, não é nosso Deus. Deus Criador, Deus, aleluia, nosso Pai. Ele não, ele fala, ele repete o nome dele. Teoricamente, ele repetindo o nome do nosso Deus. Só a prática, ele não pratica nada, absoluta nada que está na Bíblia. Não, é por isso ele refazer, ele desfazer tudo aquilo que já foi feito, ele refazer. É por isso, ele não tem nada a ver, irmãos, com nosso Deus. Ele fala sobre dele. Ele fala em teoria. A prática, ele não pratica nada. É por isso, tomar cuidado. Na sua igreja, pastor, ensina a palavra de Deus. A doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo a Bíblia mandar para fazer, tem que faz. Não agradar os homens. Não agradar aos homens. Porque homem, ele sempre gosta de fazer a vontade da carne. A vontade da carne. A palavra de Deus mesmo, irmãos, a palavra do nosso Senhor, então é poucas pessoas que aceitam ela. É poucas pessoas. Na igreja tem dois grupos, tem dois tipos de pessoas. Trigo e joios. Joios não aceita a palavra de Deus. É por isso você não agradar joios na igreja. Não agradar joios. Tem que pregar evangelho para joios se tornar ao trigo. Para joios se tornará ao trigo em nome de Jesus. Olha só. Olha só. Todo aquele que prevarica e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. A movimentação, a religião, a movimentação religiosa ou religiosa não vai significar nada, não vai salvar ninguém, não. Há única coisa que vai ajudar alguém salvo, só a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, come a palavra de Deus, medite a palavra de Deus, e a partir daí, Deus, ele vai te chamar como seu filho. Ele vai te chamar como seu servo. Ele vai te chamar como o seu escolhido. Então, irmãos, 90% a igreja na terra, infelizmente, estão fazendo a movimentação religiosa.
a movimentação religiosa. Infelizmente, não tem nada a ver, absoluta nada, na palavra de Deus. Toma posse. Toma posse.